Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Sabe, geralmente, quando a ideia é ir ao supermercado, existe um roteiro quase automático, né? Uhum, total. Pensa na seguinte cena. Tipo, uma terça-feira, às 7 da noite, aquele carrinho rangendo pelos corredores, e a mente simplesmente entra num modo de piloto automático mesmo. É um transe, praticamente. Exato. As cores das embalagens passam voando ali pelas prateleiras. As letras garrafais prometem coisas como energia instantânea ou vitaminas essenciais, sabor caseiro. E os produtos vão só parando dentro do carrinho. Sem muita fricção, sabe? Sem muita reflexão. É uma experiência que parece desenhada milimetricamente para ser confortável, rápida e indolor. É que, na real, é um ambiente hiper-otimizado para decisão rápida, né? Para aquele impulso. O design das prateleiras, a altura em que certos produtos são colocados, as cores vibrantes e até a tipografia das caixas. Tudo isso é construído para que a escolha pareça instintiva. Sim, pra gente nem pensar. Com certeza. O cérebro humano, ele tenta conservar a energia o tempo todo. Então, num corredor com 10 mil opções, ele se apega ao que é familiar ou ao que grita mais alto visualmente, quase sem nenhum esforço cognitivo real. Mas a grande questão de hoje é, e se, de repente, esse conforto todo fosse interrompido, assim, de forma bem abrupta? E se algo na própria caixa do produto fizesse qualquer pessoa parar no meio do corredor, quebrar esse transe do piloto automático e pensar umas 2 vezes antes de colocar a mão na prateleira? Pois é, esse é o ponto central. É exatamente essa a premissa da nossa imersão de hoje. Nós vamos analisar um documento que promete mudar radicalmente a paisagem dos nossos supermercados. O texto é o Projeto de Lei número 766 de 2026, que foi apresentado lá no finalzinho de fevereiro pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior. De denso, viu? Ele propõe o Sistema Nacional de Rotulagem Frontal de Alimentos. E as implicações aqui são profundas. Muito profundas, né? Uhum. Não afetam só a saúde pública, mas têm um potencial gigantesco de desestabilizar e forçar a reinvenção de todo o modelo de negócios de uma indústria gigantesca. E a nossa missão aqui é usar exclusivamente o texto original desse projeto de lei como a nossa bússola. Queremos entender como essa proposta pretende alterar drasticamente o que a gente vê no mercado, como a comida é anunciada nas telas e o que as empresas vão ter que fazer na prática para se adaptar. E sem juridiquês, certo? Exatamente, sem juridiquês. O objetivo é desvendar o impacto real e cotidiano na hora de escolher o que vai para a mesa de quem está escutando o programa. Porque, no fundo, a discussão não é sobre mudar uma vírgula ali numa lei. Estamos falando de uma reengenharia completa da informação nutricional no país. Caramba, reengenharia completa é um termo forte. Mas é isso mesmo. O projeto não propõe só um ajuste sutil de design. Ele propõe uma nova gramática para a forma como a sociedade inteira interage com a alimentação diária. Ele tenta equilibrar a balança de poder, sabe? Entre quem fabrica a comida e quem a consome. Certo. Vamos desempacotar isso, começando pelo que vai ser mais gritante para qualquer pessoa que entrar no mercado no futuro próximo. A mudança física e visual nas embalagens. A linha de frente da lei. Isso. O texto detalha a criação de um sinal de advertência frontal e vale muito frisar aqui para nossa audiência, não estamos falando daquela letrinha miúda no verso da caixa, aquela que fica escondida debaixo da aba de papel e, nossa, exige uma lupa para ler. Aquela tabela que ninguém lê, né? Pois é. A proposta exige um símbolo gráfico padronizado bem na frente do produto. O formato escolhido é um octógono. Tipo um octógono com cores muito contrastantes, desenhado especificamente para saltar aos olhos. Um design que não deixa absolutamente nenhuma margem para interpretação estética sutil ou adaptação por parte da agência de publicidade da marca. A mensagem literal dentro desse octógono precisa ser super direta, padronizada e inegociável. Bem direta mesmo. As inscrições exigidas pela lei são alto em açúcar, alto em sódio ou alto em carboidratos refinados.
Mas me tira uma dúvida aqui, imaginando a aplicação prática disso na prateleira. E se o produto for o chamado combo completo? Como assim combo completo? Digamos, um biscoito recheado que consegue estourar os limites nos 3 ingredientes críticos ao mesmo tempo. A empresa pode colocar só um selinho genérico ali, dizendo algo tipo, cuidado, não faz muito bem. De jeito nenhum. Não? A regra é cumulativa. Se o produto ultrapassa os limites dos 3 nutrientes críticos, a lei obriga que cada octógono apareça separadamente na parte frontal da embalagem. Nossa! Então são 3 excessos, logo, 3 octógonos gigantes estampados na frente. É quase como colocar 3 daquelas placas vermelhas de pare do trânsito no meio de um corredor de biscoitos super coloridos. Fica parecendo um sinal de perigo industrial. Bizarro. Mas quem define o que ganha essa placa de pare, afinal? A matemática do projeto. Isso, o Testo tem uma matemática muito precisa para os limites iniciais, que funcionam como os gatilhos desse alerta. Para produtos sólidos, o alarme soa se, em uma porção de 100 gramas, o alimento tiver mais de 10 gramas de açúcar adicionado, mais de 300 miligramas de sódio ou mais de 20 gramas de carboidratos refinados. O que é fascinante aqui é a justificativa técnica e comportamental por trás de uma matemática tão rigorosa, sabe? E dessa escolha visual tão agressiva. E qual seria essa justificativa? O projeto baseia essa intervenção em um conceito fundamental da economia que a gente chama de assimetria de informação. Pense bem. Historicamente, a indústria alimentícia sabe exatamente cada miligrama químico que compõe o produto. Eles têm a fórmula toda. Exato. Já o consumidor, na melhor das hipóteses, precisa de um diploma em engenharia de alimentos para decifrar aqueles nomes impronunciáveis na tabela nutricional minúscula lá no verso. O octógono vem para implodir essa assimetria. Ele traduz uma formulação química complexa em um aviso comportamental imediato, que o cérebro processa em uma fração de segundo. E tem um detalhe técnico nesses limites que chamou muita atenção também. Para os líquidos, claro, os parâmetros caem. Em 100 mililitros, o limite é de 5 gramas para o açúcar adicionado. Mas a palavra-chave que aparece repetidamente no texto é adicionado. Adicionado, sim, esse é o pulo do gato. Ou seja, se alguém pegar um suco que é 100% feito da fruta espremida ali na hora ou engarrafada sem mais nada, aquela frutose que já estava naturalmente na maçã ou na laranja não entra nessa conta para acionar o octógono, certo? A conta é só sobre o que a fábrica decide jogar lá dentro. Exato. E isso demonstra uma sofisticação regulatória muito importante. O alvo da saúde pública aqui não é o açúcar natural de uma maçã in natura ou de uma uva passa. Seria até estranho colocar um alerta numa maçã. Pois é, o alvo são os mono e disacarídeos, os xaropes de milho, sabe? Os concentrados sintéticos que são injetados intencionalmente nos tanques de processamento. E por que eles injetam tanto isso? A indústria adiciona isso para prolongar a vida útil na prateleira, para baratear custos e, francamente, para hackear a palatabilidade. O açúcar adicionado vicia o paladar e torna o produto irresistível. Então, a lei atira especificamente naquilo que o fabricante decide acrescentar de forma artificial. Entendido, faz sentido. Mas, se a embalagem da noite para o dia passa a carregar esses carimbos pretos, parecendo advertências de risco de laboratório, como fica a máquina bilionária de marketing? Porque, convenhamos, o público que é mais suscetível, aquele grupo que mais cai na armadilha de uma embalagem brilhante, com uma história emocional, é o público infantil, né? Sem dúvida nenhuma, as crianças. A criança não vai ler a tabela nutricional de jeito nenhum. Ela aponta para o personagem sorrindo na caixa. E é aí que o projeto de lei aperta o cerco de uma maneira que parece, olha, não ter precedente. É nesse momento que a regulação ganha uma escala imensa. Ela sai do espaço físico da prateleira do mercado e entra nas telas, entra no recreio escolar, entra nos vídeos de influenciadores e na cultura pop como um todo. A proposta é implacável mesmo. Ela proíbe totalmente, em todo o território nacional, a publicidade dirigida a crianças de qualquer produto que carregue o octógono de advertência. E a definição do que configura publicidade dirigida a crianças é incrivelmente ampla no texto. Bem abrangente. Mas vamos colocar isso no mundo real, porque a teoria aceita tudo, né? Claro. Imagine aquele cereal matinal super colorido, que tem um mascote animado, ou um tigre, ou um tucano, que está na TV há umas 3 décadas. Clássicos. Ou então, pense naquele famoso lanche de fast food que vem uma caixinha de papelão super chamativa com um brinquedo de plástico do filme do momento.
Se esses produtos estourarem o limite de açúcar ou sódio e levarem o octógono, isso quer dizer que se um cereal matinal super colorido ou aquele famoso lanche de fast food com brinquedo ultrapassar o limite, as mascotes e os brinquedos desaparecem de vez. A regra funciona como uma guilhotina, assim. Se conectarmos isso ao cenário geral e à redação estrita do projeto, a resposta é um sonoro e inegável sim. Funciona como uma guilhotina para o marketing infantil. O texto é taxativo ao vedar o uso de personagens, o uso de celebridades queridas pelo público infantil, os desenhos animados, as mascotes comerciais. Caramba, tudo isso? Tudo. E até a oferta daqueles brindes e brinquedos promocionais que são atrelados à venda de alimentos. Se a composição química do alimento exige a presença do octógono, o produto perde automaticamente o direito de usar qualquer apelo infantil. A lógica é simples. Não se pode usar um brinquedo divertido para mascarar a venda de um produto que o próprio Estado acabou de classificar como alto em um nutriente crítico. É literalmente o fim de uma era inteira de táticas de venda. Quantas gerações não cresceram implorando para os pais comprarem um alimento ultraprocessado só para colecionar um brinde? Muitas gerações. Mas a lei não para na publicidade comercial, na televisão ou na internet. Ela avança para o ambiente físico, para o lugar onde as crianças passam a maior parte do dia. O projeto proíbe a compra e o fornecimento desses produtos altos em nutrientes críticos com recursos públicos nas unidades de educação infantil e fundamental. Isso é um ponto-chave. E o texto faz questão de incluir expressamente os fundos bilionários do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o famoso PNAE. As escolas passarão a ser obrigadas a priorizar alimentos in natura e minimamente processados nas cantinas e nas merendas. Para entender o peso institucional dessa proibição escolar, a gente precisa olhar para a base argumentativa que ancora todo esse projeto, sabe? As pesquisas. Exato. A fundamentação cita extensivamente dados e recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Os relatórios globais mostram um aumento assustador, tipo uma verdadeira epidemia de doenças crônicas não transmissíveis entre crianças e adolescentes nas últimas décadas. É assustador mesmo. Estamos falando de taxas altíssimas de obesidade infantil, diagnóstico de diabetes tipo 2 em pré-adolescentes e casos de hipertensão juvenil que eram raríssimos no passado. E a lei tenta transformar as escolas numa espécie de santuário, então. Precisamente. A lógica é estabelecer as escolas como um perímetro de segurança nutricional absoluta. Há uma questão de coerência do Estado aqui. Se o governo reconhece, através de regulamentações e deste próprio projeto de lei, que um determinado produto faz mal e precisa carregar um alerta em formato de placa de trânsito, o Estado não pode ter atitude esquizofrênica de usar o dinheiro dos impostos para comprar toneladas desse mesmo produto E colocar na bandeja da Isso, escola. exatamente, colocar na bandeja de merenda escolar de uma criança de 8 anos. Não faz sentido? Faz todo o sentido do mundo a proibição, é o fim da hipocrisia estatal no cardápio escolar. Seria como dizer, isso aqui é péssimo para a saúde a longo prazo, mas toma aqui no intervalo da aula de matemática. Perfeita, bem isso. Mas pensando com a cabeça do departamento de marketing de uma grande indústria, se eles perdem a arma poderosíssima do marketing infantil, do brinquedo colecionável e da mascote carismática para qualquer produto que leve o octógono, a reação natural não seria pivotar a estratégia? Como assim? Eles poderiam simplesmente mudar o alvo, né? Lançando campanhas voltadas para o público adulto, daquelas que estampam promessas gigantes de saúde na frente da embalagem, aquelas frases que todo mundo já viu, ajuda a reduzir o colesterol, fortalece as defesas naturais ou rico em fibras para proteger o coração. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Esse projeto acaba com a era do confie em mim no marketing nutricional. Nossa, com certeza. É o momento de transição de um modelo de marketing puramente persuasivo, baseado em promessas vagas, para o marketing estritamente baseado em evidências e metodologias científicas rígidas. E obrigatórias, né? Obrigatórias, não é opcional mais. A proposta estabelece que qualquer alegação de propriedade funcional, de saúde, benefício nutricional ou de redução de risco de doença no rótulo simplesmente não pode mais ser apenas um texto criativo e persuasivo inventado por um redator publicitário genial numa agência. Acabou a criatividade livre para isso. Acabou. Agora a lei exige um dossiê técnico-científico. E esse dossiê precisa comprovar de forma robusta e inequívoca a relação de causa
causa e efeito entre o consumo daquele alimento específico e o benefício milagroso que ele está alegando ter. E tem o detalhe de quando isso é entregue. Pois é, e pior para eles, não é só montar um calhamaço de papéis e guardar na gaveta do escritório, caso haja uma auditoria lá no futuro. Esse dossiê precisa ser entregue e validado de antemão pela Anvisa. Do ponto de vista prático e de governança corporativa, olha, essa talvez seja a engrenagem mais poderosa da lei. Repare que o projeto não diz simplesmente que o governo vai contratar milhares de fiscais para policiar cada prateleira e investigar mentiras do zero. Seria impossível, né? Totalmente. A lei tem uma abordagem muito mais moderna. Ela terceiriza a responsabilidade investigativa. O ônus da prova inverte completamente. O texto força os fabricantes a criar mecanismos internos rígidos de revisão técnica. Eles precisam ter profissionais habilitados, analisando peça por peça promocional antes que qualquer slogan chegue ao conhecimento do público. E como era antes. A sensação que dá é que hoje uma marca pode jogar uma campanha maravilhosa na televisão prometendo mundos e fundos sobre a imunidade. E jogam. Sim. Aí, se o governo decidir ir atrás, investigar, testar no laboratório e provar que a promessa era falsa, já se passaram 4 anos, a marca já vendeu milhões e no final paga uma multa que não chega a ser nem 10% do que lucrou. Mas, pelo que a gente está vendo, essa lei vira o jogo. O governo fica sentado e a indústria que tem que suar a camisa para trazer a pesquisa científica primeiro. Se quiser lucrar com uma promessa de saúde, prove primeiro. Exatamente isso. A demonstração metodológica passa a ser prévia. Mas vai além. O projeto também menciona a criação de mecanismos obrigatórios de correção e de recall de informações inadequadas. Recall de informação? Sim, e a palavra recall no mundo corporativo causa arrepios. Imagine o cenário de um departamento jurídico precisando fazer o recall não apenas de lotes estragados de comida, mas o recall de uma narrativa publicitária inteira. Pense no custo estratosférico e no dano brutal à imagem da marca. Ter que vir a público pedir desculpas. Exato, vir a público e dizer, por força de lei, tipo, lembram daquela campanha milionária dizendo que nosso iogurte prevenia tal doença? Então, nossos cientistas se equivocaram, a informação era inadequada e o produto não faz isso. Nenhuma marca quer passar por isso. O efeito prático disso é criar uma autocensura benéfica e cautelosa nas campanhas publicitárias. Então, recapitulando o tabuleiro aqui até agora da nossa imersão, temos a implantação visual dos octógonos pretos para produtos altos e ingredientes críticos. Temos a proibição absoluta do uso do marketing infantil se o produto não for saudável. Correto. Temos as escolas blindadas como santuários nutricionais que não podem comprar ultraprocessados com dinheiro público. E temos a exigência draconiana de dossiês científicos prévios para qualquer promessa de saúde na embalagem. Olha, é uma mudança verdadeiramente titânica. Sem precedentes no Brasil. Se tudo isso que lemos no projeto entrasse em vigor amanhã de manhã, eu acho que teríamos prateleiras praticamente vazias, fábricas fechando e um colapso em cadeia na indústria. Mas, como toda regulação estrutural, o texto traz os manuais de como essa maquinária vai funcionar no eixo do tempo. É a parte de como isso sai do papel. Isso, e é aqui que entram os cronogramas de transição e a dinâmica de prazos estipulada pela lei. Então, o que tudo isso significa na prática? Sim, porque seria impraticável e irresponsável do ponto de vista econômico impor uma ruptura desse nível da noite para o dia, sabe? Causaria um caos. Causaria desabastecimento generalizado. A regulação precisa dar um caminho factível de adaptação. Então, como esse relógio começa a correr? O projeto estabelece um cronograma faseado bem inteligente, que separa as obrigações e diferencia o porte econômico das empresas. Pequenos e grandes têm prazos diferentes. Exato. Vamos pegar a parte visual, a simples rotulagem frontal. Apenas imprimir e colocar o octógono na caixa que já existe. Para isso, as grandes indústrias têm um prazo máximo de 12 meses após a lei entrar em vigor. As médias ganham um pouco mais de tempo, 18 meses. E as micro e pequenas empresas têm um fôlego maior, de 24 meses. Mas a parte estrutural é a que demora mais. Sim, a parte mais interessante vem no passo seguinte, que são os prazos para adequação da fórmula nutricional do alimento. Para mudar a receita do produto lá na base, as grandes empresas ganham 36 meses, as médias 48 meses. E as pequenas têm o prazo mais elástico de todos, impressionantes 60 meses. Estamos falando de 5 anos inteiros.
É muito tempo, mas tem o fator adicional de manutenção temporal dessa lei que a gente não pode esquecer. Além dos prazos para as empresas, o texto prevê a criação da Comissão Técnica Nacional sobre Perfil Nutricional e Rotulagem, a CTNRN. Uma sigla a mais para a gente acompanhar. Pois é, e essa comissão não é um grupo de trabalho efêmero que se junta só para lançar a lei e depois acaba. Ela é permanente e tem a missão expressa de revisar a literatura científica, auditar os limites dos nutrientes críticos e avaliar o impacto real dessa rotulagem na saúde da população a cada ciclo de 3 anos. Ah, então ela é viva. Sim, a ciência da nutrição avança rápido, novas evidências surgem e a comissão serve para garantir que a legislação não fique engessada em paradigmas de 2026 enquanto o mundo avança para as próximas décadas. Genial. E, como não poderia faltar uma legislação desse peso, há o catálogo de sanções. A agência reguladora, que no caso é a Anvisa, recebe um arsenal de punições que começa com uma advertência simples, evolui para multas pesadíssimas e proporcionais ao faturamento da empresa. Pesadas mesmo. E pode escalar para apreensão de estoques inteiros, suspensão das propagandas e até o fechamento físico, a interdição do estabelecimento em casos extremos. Mas o texto prevê uma saída estratégica, a adoção voluntária de reformulação por parte das empresas. Esse é um detalhe crucial. Se uma marca agir rápido e reformular sua receita para reduzir os nutrientes críticos antes de ser punida, isso atua como um grande atenuante legal nas sanções. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para a arquitetura inteira? A engrenagem dos prazos de até 5 anos e os atenuantes. É aí que as peças se encaixam. Espera aí, fazendo as contas, parece que a lei não quer que as empresas colhem os adesivos. Se elas têm 60 meses para mexer na fórmula, o objetivo do governo não deve ser transformar o supermercado no mar de placas pretas. De jeito nenhum. O objetivo é que as empresas mudem as receitas em segredo durante esses 5 anos de transição, justamente para fugir do octógono. Seria isso. A lei vence quando o octógono não aparece na caixa. Isso levanta uma questão importante e toca no que é, sem dúvida, a genialidade estratégica por trás de regulações avançadas desse tipo. O cenário ideal para a saúde pública não é de forma alguma que as pessoas cheguem aos supermercados daqui a alguns anos e encontrem 100% das embalagens ostentando advertências pretas. Seria até deprimente. Muito. O triunfo monumental dessa regulação será alcançado através da invisibilidade. Invisibilidade, tipo, através da pressão para não perder mercado? Técnico produtivo muito bem direcionado dentro dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da indústria alimentícia. Pânico produtivo é um ótimo termo. A lei cria um incentivo econômico massivo para a fuga. A diretoria de uma corporação vai olhar para o papel e concluir rapidamente, tipo, se não tirarmos 15% do açúcar da nossa fórmula clássica, vamos ganhar o selo preto de advertência. Consequentemente, vamos perder legalmente o direito de usar o nosso mascote histórico. Nossa embalagem vai ficar assustadora. Sim, e seremos banidos em definitivo de fornecer para o gigantesco mercado das merendas escolares. É um desastre comercial se eles não fizerem nada. Total. Nesse contexto, a estratégia corporativa mais lucrativa e sobrevivencial não é gastar milhões em advogados para brigar com a Anvisa na justiça, mas sim iniciar uma reformulação intensiva e silenciosa das receitas. Diminuir gradativamente, ano após ano, o teor de sódio, o excesso de açúcar e os carboidratos refinados, até que o produto passe raspando abaixo da linha de corte. Quando isso acontecer, a necessidade de estampar o octógono desaparece. Nossa, é uma regulação desenhada para usar a ganância, ou melhor, a sede de lucro e competitividade do mercado, como uma ferramenta a favor da própria saúde da população. A empresa quer manter sua fatia de mercado, quer manter o tigre na caixa, quer continuar vendendo para as escolas. É a única saída deles. E para garantir esse direito de existir na prateleira como sempre existiu, ela é forçada a melhorar a qualidade fundamental do que a sociedade está colocando no prato. É muito inteligente. É a instrumentalização inteligente das regras do capitalismo contemporâneo, sabe? O Projeto de Lei 76 de 2026 propõe uma transição sistêmica. Uma mudança de paradigma. Ele encerra uma longa era caracterizada pela opacidade nutricional severa e por um marketing praticamente desimpedido e voltado para os instintos primários e infantis.
No lugar disso, institui a verificação científica compulsória, a transparência forçada traduzida em símbolos universais de perigo e levanta muros muito espessos em torno da infância, protegendo o ambiente escolar de qualquer interferência que priorize o lucro em detrimento da saúde infantil. Em última análise, a legislação exige que a indústria de alimentos processe alimentos e não apenas invenções químicas repletas de conservantes embrulhadas em um papel metalizado atraente. É a tentativa formal de sair de uma época onde a lógica predominante era compre pelas emoções e pelas cores para forçar o início de uma cultura do compre ciente dos fatos e das proporções. Exatamente isso. Sai da emoção pro fato. E isso nos leva de volta à imagem do começo da nossa conversa de hoje. Aquela ida corriqueira ao supermercado numa noite qualquer da semana. Falamos sobre o piloto automático, sobre o transe cognitivo de encher o carrinho sem pensar. O corredor das ilusões, né? Sim, se esse projeto passar pelas comissões, for sancionado e implementado na vida real, mantendo a força desse texto original, ele tem tudo para ser o maior e mais barulhento despertador que o consumidor deste país já experienciou nas gôndolas. Vai ser um choque de realidade. Mas isso levanta uma última reflexão para a gente, um pensamento para fechar a nossa imersão de hoje e deixar pairando no ar para a nossa audiência. Imagine o cenário, no futuro, talvez no ano de 2030 ou além, todos os longos prazos de transição já acabaram. Ao entrar nos corredores do mercado, nota-se que, apesar dos esforços de reformulação da indústria, uma porção significativa dos produtos ultraprocessados mais famosos ainda carrega pelo menos um octógono preto. É um cenário provável. Será que, com o passar dos anos e diante de um excesso constante desse estímulo visual, o cérebro humano vai se acostumar a ponto de desenvolver uma espécie de cegueira de advertência? Será que passaremos a ignorar olimpicamente esses selos exatamente da mesma maneira como boa parte da população ignora as imagens gráficas fortes na parte de trás dos maços de cigarro? É uma preocupação válida da economia comportamental. Ou será que, por outro lado, o peso implacável dessa transparência forçada vai agir como gotas de água numa pedra e, geração após geração, redefinir de forma profunda e permanente o que a nossa cultura entende como comida de verdade, rebaixando os ultraprocessados ao status do que eles talvez sempre devessem ser desde o começo, apenas um luxo ocasional e perfeitamente reconhecido como perigoso. É uma fronteira comportamental e cultural absolutamente fascinante para observarmos daqui para frente. Com certeza é. Fica a reflexão para todos que nos escutam. Até a próxima imersão. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!